o D19, Os Primitivos, Eduardo Torres de Oliveira. Um abraço para vocês que estão participando com a gente e mandando sua mensagem com a hashtag ESPN Bom Dia. Henrique, queria falar um pouquinho a respeito do Inter, porque mais uma derrota e claro que para o torcedor colorado já é motivo de preocupação. A gente entende que é o começo do ano, começo da temporada e tudo mais, mas eu queria saber de você como é que está o clima em Porto Alegre a respeito de mais uma derrota do Inter nesse final de semana. Péssimo, viu, Luciano? Péssimo. Por mais que seja início de temporada, não tem como a gente não comparar um Grêmio Inter. Eu não vou dizer dentro de campo e pelo resultado, tá, Luciano? Mas, por exemplo, ontem foi o primeiro jogo do Grêmio com a equipe considerada titular e sobrou dentro de campo, correu os 90 minutos, Juventude nem sequer chegou ao gol do Júlio César, e o Internacional, durante a pré-temporada, adotou aí uma filosofia diferente. O Internacional não fez nenhum jogo treino, nem sequer amistoso, apenas trabalhos físicos, táticos e técnicos. O Odair adotou essa linha junto com a comissão técnica, então o Inter não fez nenhum jogo treino, nada parecido contra a equipe do Inter B, transição, nada. Apenas a equipe de cima trabalhando a parte física, tática e técnica. Claro que perdeu as últimas 2 partidas, vai mal, a pressão é grande, o torcedor já cobra a comissão técnica, porque o Internacional é a base de 2018, com alguns reforços. Os reforços ainda não mostraram a que veio, mas é claro que também dá para dar um desconto, é muito cedo. Mas vai ser um ano longo, viu, Luciano? Vai ser um ano longo, a pressão já é grande, acabou esse rodízio internacional, agora todos os jogos serão com a força máxima, começando amanhã contra o Veranópolis, em Veranópolis. Então o Internacional não vai mais adotar o rodízio de equipes alternativas, acabou. Todos os jogos serão com a força máxima, não tem mais desculpa, não caiu bem a derrota para o São José. Era campo sintético, sensação térmica passando dos 60 graus, sim, mas também foi para o São José. Então, não serviu de desculpa, não caiu bem para o torcedor e nem para os jogadores, que prometeram atitude, mais confiança, e o Inter tem que voltar a vencer. Eu vou dizer que é muito cedo para falar em demissão, em mudanças, não só no futebol e na comissão técnica, mas mudanças e atitudes de jogadores. E a pressão é grande. Se o Inter não vencer amanhã, Luciano, não tenha dúvidas de que o torcedor vai cobrar e vai cobrar muito no Beira-Rio os jogadores. A gente preparou uma tela especial a respeito dessas derrotas, desse começo, dessa série de derrotas aí do Internacional, e realmente não é nada agradável para o torcedor colorado. Olha só, o Inter tem o pior início desde 2012. Quantos jogos Colorado levou para perder 2 vezes no Gauchão? Olha só, em 2012... 3, 2013 e 12. Desculpa? 2012 igual exatamente, agora. igual agora. E aí 2013, 12, 14 perdeu só um jogo, 15 perdeu um jogo, 16 um só também, 17, 7, 18, 5 e 19 se igualou então a 2012. Que tá de amarelo ali, foram os anos que o Inter foi campeão do Gauchão. Pois é, e chegaram vários nomes lá. Vários nomes, né? E não necessariamente para mexer no time titular, né? Eu acho, Exato, eu acho que tá a maior crítica. Mas a crítica é que boa parte dos jogadores já estavam lá. Então, aí é que vem a diferenciação naquela história do começo de trabalho. Não é um começo de trabalho, é uma sequência de trabalho do Odair. Isso dá a entender que o time vai precisar de menos tempo para se ajustar, porque as ideias já estão lá. Só que é um começo de preparação. Então não é um começo de trabalho, mas a gente está falando de ponto de vista físico, acima de tudo. E nessa comparação, que o Henrique citou, né, e ela é inevitável, ainda mais com a polarização de Grêmio e Inter, você olha para o lado azul e vê o time que volta a jogar e joga bem. Só que tem uma diferença aí também, né? E uma diferença de nível de time nos últimos anos. O Grêmio é um time que se impõe muito mais. O Inter, para ter tido grandes resultados, precisava competir muito mais. Porque não foi um time que conseguia se impor, que botava o adversário na roda, como o Grêmio fez tantas vezes. Então, para o Inter, você precisa realmente estar 100%, eu imagino, eu vejo dessa forma, para conseguir ter essa capacidade de reproduzir os melhores momentos do ano passado. Isso deixa o início de ano isento de críticas? Não. Mas eu relativizo muito pelo fato de terem sido 3 times completamente diferentes. O que me incomoda aí
o clima de pressão ficar tão grande a ponto de você rasgar o planejamento que você tinha feito. Eu tenho um planejamento de rodar o time. Se você tem um planejamento de rodar o time, não importa o que vai acontecer no início, porque você está pensando num bem maior, que é ter o time preparado em determinado momento. 3 jogos, você rasga esse planejamento e fala, não dá mais, vou precisar mudar isso aqui agora porque eu preciso apagar um incêndio. Não é exclusividade do Inter. No ano passado, o São Paulo fez isso depois da estreia no Campeonato Paulista. Colocou a garotada na estreia, pressão, muda o planejamento. Essa velocidade para que o planejamento seja trocado que me incomoda. Mas eu concordo com as críticas ao nível apresentado até agora. O Inter realmente, embora tenha colocado 3 times completamente diferentes de um jogo para o outro, né, o primeiro jogo era um time completamente diferente, o segundo, o time titular da temporada passada, o terceiro, um time com modificações. Jogou mal até agora, isso é fato. Mas acho um pouco cedo para esse ambiente ficar tão pesado. Mas entendo, é normal, não só no Inter, mas é normal no Brasil. Pois é. O Inter, então, numa situação complicada, né, digamos assim, nesse comecinho, por mais que seja um começo de ano, tem essa pressão toda. Henrique, gostaria de te agradecer pela participação, muito legal ter você aqui com a gente, trazendo mais informações a respeito de Grêmio, a respeito de Internacional, do futebol gaúcho aqui pra gente, desse gauchão, campeonato tão importante aqui do nosso futebol brasileiro. Obrigado pela participação e bom dia. Grande abraço, bom trabalho a todos. Tá certo, Henrique Pereira com a gente, repórter da Rádio Grenal. A gente vai para um rápido intervalo agora, Fã de Esportes. Tem muita coisa para falar hoje aqui no programa. A gente vai falar de Flamengo, vai falar de Corinthians, vai falar de São Paulo, tudo mais no programa de hoje. Então não sai daí que a gente vai para um rápido intervalo. Lembrando que amanhã tem Premier League, sim, com Liverpool e Leicester. Jogaço, hein? A gente já volta.